Olá, Daniele Krum do canal Descomplique e Aplique. Eu quero estar incentivando você a se inscrever no canal, ativar o sininho, esteja compartilhando com mais e mais pessoas para que elas possam ser impactadas, abençoadas e ter suas vidas transformadas, ok? Então nós vamos continuar hoje aqui falando sobre o controle está nas minhas mãos, ok? Já temos um outro vídeo que é o controle está em minhas mãos 1 e esse será o controle está em minhas mãos 2, ok? Então assiste lá o outro vídeo também e que nós possamos realmente ter um grande aprendizado aqui novamente, ok? Então vamos aqui, adentrar mais profundamente aqui nesse assunto. Então nós temos que entender o quê? Que nós somos seres multiformes e moramos num mundo multiforme. O que isso quer dizer? Várias formas, várias diversidade das coisas. Então nós moramos em um mundo, onde existem diversas coisas. Não é tudo a mesma coisa, não está tudo no mesmo pacote. Eu não posso tratar tudo da mesma maneira, ok? Então, isso já serve para que eu e você venhamos a aprender a ter um senso crítico das coisas. Então, uma única ideia, tá? Não pode fazer com que eu generalize tudo, com que eu veja, é assim, me falaram que é assim, então tudo é assim. Não, nós temos que entender que nós, estamos em um mundo de diversidades, realmente. Deus fez assim, Deus nos fez assim. Ninguém tem a impressão digital igual a outra, ninguém tem os batimentos cardíacos igual a outra. O que eu penso não é o que você pode pensar. A maneira com que esse conteúdo vai tratar comigo não é a mesma maneira que vai tratar com você, porque cada um tem uma situação, cada um tem a sua vida. Então nós temos que entender, que nós temos que ser flexíveis, tá? Para isso. Flexíveis para essas informações, ok? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que entender, as coisas. Por exemplo, existem muitas coisas, sim, que não estão no meu controle. Existem muitas coisas que eu não tenho como mudar, que eu não tenho como ali intervir, Existem, sim, muitas coisas. E isso acaba trazendo o que para as nossas vidas? Acaba trazendo medo e insegurança, Porque aquilo que eu não consigo controlar, geralmente eu tenho medo daquilo, eu não consigo controlar, Então, o que eu quero falar aqui? E talvez você tenha ouvido falar, mas tudo bem, um pouco de medo é bom, nós temos que ter um pouco de medo, Nós temos que ter aí essa cautela, e o medo é que me traz essa cautela. Um exemplo aqui bem prático, tá? Eu vou, por exemplo, atravessar a rua. Aí, muitas pessoas falam assim, tá, se você não tiver medo de atravessar a rua, você nem vai olhar para os lados, você vai atravessar e vai morrer atropelado. Será mesmo? Nós temos que saber discernir as coisas. Então, eu não preciso ter medo para atravessar a rua, eu não preciso gerenciar o meu medo, eu preciso ter medo para certas situações, medo para outras não. Tá? Por quê? Porque essa questão de atravessar a rua é um instinto de sobrevivência, isso eu tenho em mim. Nós temos esse instinto de sobrevivência para várias situações, porém isso não precisa me causar medo, tá? Eu não preciso ir lá atravessar a rua com medo, ficar olhando, meu Deus, tá vindo o carro, eu posso agora morrer atropelada. Porque isso vai causar danos no meu cérebro, vai causar danos, tá, no meu corpo físico. Porque a palavra de Deus, o que a palavra nos diz? Deus falou para mim e para você, não vos dei espírito de medo. Então, o medo, ele não é uma emoção, o medo, ele é um espírito. E que não foi Deus que deu para mim e para você. Então, eu e você não temos que aceitar e muito menos gerenciar medo. Nós, sim, podemos viver uma vida sem ter medo. Na palavra de Deus existe lá 365 vezes não temas. Eu nunca li todas assim, não contei, mas se você quiser contar, você conta e depois você conta pra gente também, ok? Se realmente está lá, mas é o que estudiosos, teólogos falam, que 365 vezes está escrito lá na Bíblia, não temas. Deus não falou para mim e para você, tenha um pouquinho de medo, tá? Porque pode acontecer alguma coisa, não. Saiba diferenciar, isso é instinto de sobrevivência, tá? Eu não preciso ter medo. Porque Deus falou para mim e para você, o meu Pai, aquele que me criou, aquele que é o fundador do mundo, aquele que fez todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, está falando para mim e para você. Não temas, porque não te dei espírito de medo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos checar, filtrar as nossas crenças, para ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus, Eu falei ali anteriormente que as coisas que eu não tenho controle me trazem medo, mas só vai me trazer medo se eu não tiver a verdadeira consciência de quem está no controle, do que ele é, do que ele faz, qual é o meu relacionamento com ele. Então, se eu sei quem está no controle, então tem uma situação que eu não tenho controle, mas eu sei quem está. E aquele que está no controle é muito mais poderoso do que eu.
Só que muitas vezes colocaram em nossas vidas, sabe, um Deus que pune aquele que erra. Aí quando você não está no controle de uma situação, né, você começa a lembrar, Satanás começa a colocar ali na tua mente o que? Ah, você não está no controle disso, mas será que Deus vai te ajudar mesmo? Olha ontem o que você fez. Olha como que você tratou a tua esposa. Olha como que você tratou o teu marido. Olha, nananana. E ali, ó, nananana, né? Então, isso vai trazendo o quê? Isso vai me trazendo medo. Você pensa, se eu não tô no controle, aquele que tá bravo comigo, então, né? Pronto, acabou, né? Acabou pra mim. Eu quero dizer pra você aqui que isso é mentira de Satanás, tá? Então, por isso a importância de conhecermos quem é aquele que tá no controle de todas as coisas, sim. Quem é aquele que está no controle, tá? E conhecermos o que eu sou nele, o que eu tenho nele. Por que eu posso ter segurança nele, ok? Então, nós sabemos sim que Deus está no controle, né? Que muitas coisas estão no controle dele, tá? Existe uma diferença entre o controle de Deus e a vontade de Deus, ok? Temos que saber discernir isso. Então, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, Deus, ele está no controle, tá, do plano da salvação. Ou vamos dizer assim, do trama, né, da humanidade, do desfecho de tudo isso. Deus está no controle disso. Está lá, está escrito na Bíblia. Todas as coisas, a maneira como irão acontecer. Está escrito, né? Então, esse é o controle de Deus. Eu e você não podemos mudar isso, ok? Deus está no controle, por exemplo, do sol nascer todos os dias. Eu não posso hoje falar, hoje o sol não nasce, né? Enfim, do dia, da noite, Deus está no controle do mar, né? Inclusive, isso está lá que Deus, né, fez a terra e falou que as águas iriam até um certo limite, e elas vão até aquele certo limite, ok? Então, Deus está, sim, no controle, né, de muitas coisas. E isso é maravilhoso, porque eu sei que aquele que me ama, que aquele que me formou, tá? Nunca vai me abandonar, ele nunca vai me deixar, e ele vai fazer, inclusive, com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então pensa, até aquelas coisas que aparentemente parece que está cooperando para o meu mal, é algo que está cooperando para o meu e para o seu bem. Por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas, todas, quando ele diz todas, são todas, cooperem para o meu bem e para o teu bem. Quando eu digo aqui que sim, nós temos, eu e você temos o controle em nossas mãos, isso quer dizer o quê? Que Deus, aquele que me formou, a sua imagem e semelhança, deu a mim esse controle, né? Jesus falou, Deus deu a mim esse poder e esse controle. Jesus falou o quê? Eis que vos dou poder e autoridade, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu. Temos que entender o quê? Sim, eu e você somos espírito, ok? Imagem e semelhança de Deus. Porém, nós não somos espíritos soberanos. Nós temos uma dependência. Deus nos criou, sim, a sua imagem e semelhança. Porém, a vontade dele, o que ele quer é que nós venhamos a nos submeter a ele pela escolha do meu e do teu livre-arbítrio, tá? Então, é isso que Deus espera de nós. E isso é muito lindo, tá? Olha esse contexto. Deus cria o ser humano, dá a ele o livre-arbítrio para que, através desse livre-arbítrio, eu e você possamos nos submeter a ele. Por que eu vou escolher me submeter a ele? A escolha está nas minhas mãos de me submeter a ele ou não. Porque eu sei que sozinho eu não consigo. Quando eu entendo quem ele é, quem eu sou nele, tá? E que realmente a minha vida vai ser uma vida vazia. Muitas vezes vai ser uma vida ali em busca de tantas coisas, conforme a humanidade está hoje em dia, né? Que nós vemos aí numa busca frenética de algo que alivie realmente esse vazio, né? Então você já deve ter ouvido falar que Deus nos criou com esse vazio, que só Ele encaixa em nós, ok? Mas Ele nos dá a liberdade de escolha. Você pode escolher. Escolhe se conectar novamente comigo, escolhe voltar à sua origem e realmente ser um ser de poder, ser alguém que tem autoridade, ser alguém que tem uma vida plena e abundante em mim, nele, que é a nossa videira. Ou então escolhe, sim, viver sozinho. Então a escolha é minha e sua. Nós temos essa escolha. Se eu vou escolher acreditar, se eu vou escolher viver as maravilhas de Deus, ou se eu vou escolher querer seguir o meu caminho propriamente, ok? Então, nós temos que entender que Deus, ele nunca vai se impor, né, aquilo que ele mesmo me deu. Ele me deu o livre-arbítrio. Então, ele nunca vai se impor ali nas minhas escolhas. Então, as minhas decisões e as minhas escolhas estão, sim, nas minhas e nas suas mãos. Jesus falou, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, eu preciso ter uma ação.
ouço a voz de Deus e abro a porta. Aí sim ele entra, porque eu tomei essa decisão de abrir a porta, ok? Já a vontade de Deus, o que nós podemos ver aqui? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele não quer que nenhum se perca. Mas eu pergunto para você, todos serão salvos? Não. Por quê? Porque Deus vai selecionar, porque Deus vai dizer, você fez tudo certinho, você é salvo. Não, você vai para o inferno. Não, por causa da minha escolha e da sua escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Né? Então ele não vai interferir, mesmo se eu faça escolhas boas ou escolhas ruins. Ele não vai interferir se aqui com o meu livre-arbítrio eu escolho seguir a ele, eu escolho, sabe, viver todas as promessas e bênçãos que ele tem para minha vida, ou eu escolho nem estar aí com ele. Não quero Jesus como meu único Senhor e Salvador, não quero nem ouvir falar em Deus, não quero essas coisas, quero curtir minha vida, me deixa aqui. Ele vai respeitar, ok? Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Mas será que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas? Ou nós temos sim esse poder de escolha, esse poder de decisão? E sabe, isso é tão maravilhoso de se deslumbrar, porque nós vemos que o quê? O nível de relacionamento que Deus tem, sabe, é um nível muito mais elevado do que nós podemos ali, né, com a nossa mente muitas vezes limitada a entender, porque é o nível do amor, é o nível do amor ágape, é um nível que realmente fala a linguagem do amor. Ele tanto me ama, que ele não quer que eu seja uma marionete na mão dele. Não, ele não quer isso, tá? Mas ele quer sim que eu tenha ali um relacionamento. Ele quer sim, sabe, um relacionamento, ele quer sim um envolvimento comigo de tal maneira, sabe? De tal maneira, por isso que nós vamos sendo amoldados a cada dia. Porque Deus quer se relacionar comigo e com você de uma maneira tão íntima, que daqui a pouco eu e você estamos ali, sabe, tão amalgamados, tão misturados com Deus, que eu já não sei mais aonde eu estou e aonde Deus está em mim. Nós somos um só. E aí sim eu posso, sabe, ter boas escolhas, eu posso confiar nele, eu posso seguir acreditando que aquelas coisas que eu não tenho controle, ele tem e ele sempre vai cooperar para o meu bem. E, inclusive, né, que é o nosso assunto aqui, eu estou no controle dos meus pensamentos, eu estou no controle, sabe, eu decido se eu quero, diante de uma situação, me desesperar, ficar lá na minha cama, depressivo, ou se eu quero acreditar e confiar que sim, à medida que eu vou me alimentando da palavra de Deus, à medida que eu vou crendo e crendo cada vez mais, eu posso sim, e eu tenho força sim, porque o Espírito Santo de Deus mora e habita em mim. Mas eu posso, sim, ao contrário do que muitos anos na medicina falaram, e até eu ouvi isso, que não haveria como mudar a minha situação de síndrome do pânico, de depressão, porque eu tinha uma falta lá de substância, uma má formação no meu cérebro, alguma coisa assim. Mentira, porque hoje a ciência já comprova que à medida que eu vou mudando os meus pensamentos, olha, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou isso na minha e na tua mão. Isso é verdade. À medida que eu e você vamos mudando o nosso pensamento, você pode pensar, mas é algo tão simples. Como assim mudar o pensamento? Sim, mudar o pensamento, sabe? Transformar. O que acontece? O teu cérebro, ele tem reações físicas. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? E isso vai mudar, tá? Todo o teu fisiológico, isso vai mudar ali a tua estrutura, tá? Tanto mental quanto física, tá? O teu meio, as coisas à tua volta, ok? Só que nós precisamos mudar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus, porque ela é sustentável. A palavra de Deus é a única coisa que nunca vai passar. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras irão permanecer. Ok? Então eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós que está falando o tempo todo como devemos agir, quais são as nossas escolhas. Porém, se eu não ativar isso, porém, se eu e você não decidir ouvir a voz do Espírito e seguir, ele não vai invadir a nossa vida, ok? Mas o que está no meu controle? Essa decisão. Então comece hoje a decidir. Comece hoje a escolher a vida. Comece hoje a escolher as coisas boas da vida. Tá? Manda toda a negatividade embora. Tá? Até se você, de repente, está achando meio estranho, né, esse papo aí de Deus, de religião e tal. Não, nada disso. Tá? Tudo que eu vou trazer aqui para vocês e que eu tenho trazido, tá? São coisas que eu tenho estudado há anos, e que hoje a ciência já comprova, a ciência tem comprovado a Bíblia,
Nossa, isso é uma alegria tremenda. Isso é muito maravilhoso. Porque realmente, assim como muitos neurocientistas, eu sou aqui a dona da verdade? Não, eu não sou, mas eu só estou passando para você aquilo que na minha vida tem trazido resultado. Porque como eu falei para vocês, a cada dia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me alimento da palavra, eu me deslumbro com a verdade, com o amor de Deus, e cada vez mais eu sei que eu posso confiar nele. Posso confiar nele, porque ele, inclusive, vai falar para mim, você tem a decisão, ok? Decida escolher a vida. Mas olha aqui, eu tô colocando diante de você, porque eu quero te ajudar. E olha, eu quero te encorajar, tá? Começa hoje, começa agora, aí onde você está, tá? Começa a ver ali, durante o dia, quais são os sentimentos, quais são as emoções que estão aflorando em você, ok? Quando vem ali aquele sentimento ruim, tô meio para baixo, hoje eu acordei meio assim, ou durante o dia fiquei meio, meio down ali, tá? Para e perceba o teu pensamento. Pensa sobre aquilo que você está pensando. Talvez no começo seja meio confuso. Talvez você não consiga ainda identificar, né, o que é esse pensamento. Tá? Mas ao longo do tempo você vai conseguindo identificar, opa, peraí, eu senti isso porque eu estava pensando naquilo. E aí, quando você identifica, você começa a colocar a palavra de Deus ali, ok? Na verdade, aqui, né, deixa eu corrigir, você não precisa identificar para começar a colocar a palavra de Deus. Já começa ali. Você está fazendo o treinamento, você está fazendo ali a tarefa de identificação dos teus pensamentos negativos, mas junto já vai injetando a palavra de Deus. Já vai injetando Jesus Cristo na tua veia, ok? De que maneira? Ali meditando na palavra, meditando em versículos. A palavra de Deus, ela é remédio para as nossas vidas. Então pega ali versículos, tá? Que falem com você. Eu não sei como procurar um versículo. Procura no Google. Tô com medo. Versículos para medo, versículos para tristeza, versículos para desânimo. Vai aparecer muita coisa, tá? O que eu tô sentindo hoje? Eu tô sentindo isso. Versículo para dor, versículo... Sim, tem. Tem para cada coisa, ok? E ali você vai identificar aquele versículo que vai falar melhor com você, ok? E aí você vai começar a meditar nele. E já coloca na tua mente o quê? A palavra de Deus é remédio. Então aquilo é como uma pílula que você está tomando, ok? Você está tomando. Para quê? Para que haja cura, para que haja restauração. À medida que você está ali meditando na palavra, falando sobre a palavra, ok? Você está tomando o remédio, que é a palavra de Deus. Porém, esse remédio, ele é eficaz, ele é sustentável. É algo que não vai mais te deixar doente, ok? Se você tomar remédio para aquela situação, é uma cura constante, é uma cura eterna, é uma cura divina. No nosso próximo vídeo estaremos falando sobre crenças limitantes, tá? Como que nós podemos ultrapassar? O que eu tenho que fazer, né? Para mim poder transpor essas crenças. Aquelas coisas lá, desde criança, muitas vezes que a gente tem. Eu não consigo. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Porque eu sou ansioso. Porque eu sou... né? Sou um fracassado, nada para mim dá certo. Como que eu faço para começar a transpor tudo isso, ok? De maneiras práticas, tá? Então, esteja incentivando mais pessoas a estar assistindo esse vídeo e eu desejo a você um dia maravilhoso na presença de Deus, tá? Vai aí sabendo que você tem o controle, vai mudando o teu pensamento, tá bom? Porque juntos a vitória já é nossa em Cristo Jesus, ok? Um grande abraço, um dia maravilhoso e até a próxima!